São Paulo e Rio Claro jogaram essa tarde e o ambiente antes do jogo não era dos mais agradáveis. Vamos ver. Tá autorizado o Carlinhos. Fez o levantamento, bola com efeito. Olha o desvio. Luiz Felipe tira em cima da linha. Quase o São Paulo chegou ali com o Rodrigo Caio. Aí o Carlinhos bate de canhota com efeito. Subiu o Lugano. Quase que ele Dios marca o primeiro aqui no Pacaembu. Subiu bem o Lugano, hein? Torcida gostou. Na movimentação bem feita ali pelo Léo Costa. Procura uma opção, tenta no fundo, posição legal do Romarinho. Ele faz a finta pra cima do Rodrigo Caio, ainda o Romarinho. Mais um drible, foi derrubado. O juizão mandou seguir. Léo Costa. Na ultrapassagem do Thiago Christian. Denis, olha o susto, hein, Denis? Belo chute do Thiago Christian. Com segurança o Denis. Ganso. Aí o São Paulo chegando, o Paulo Henrique Ganso fez o levantamento, dominou o Hudson, rolou pro Mena, bateu de primeira, que defesa! Olha o rebote no Centurion, tá valendo, a bola não saiu. Chega João Gabriel. Thiago Christian, Romarinho, passou bem pelo Lugano o Romarinho, hein? Segura o Romarinho, ele faz o chute, a bola passa muito perto da trave do Denis. Quase que o Rio Claro abre o placar com o Romarinho. Mena cobrou arremesso com o Thiago Mendes. O Mena se projeta ao fundo. Thiago Mendes encontrou o Carlinhos. Posição legal, pode fazer o chute. A bola passa muito perto. Ainda houve o desvio do goleiro Lucas Frigeri. Escanteio. Aí o juiz conversa ali com o Luiz Felipe, que está na barreira. E o Carlinhos, homem das bolas paradas São Paulina. Carlinhos na bola, levantou de esquerda, olha o Ganso, tá lá! Gol do São Paulo! E é de Rodrigo Caio, no cruzamento do Carlinhos. O Rodrigo Caio subiu livre, ele nem subiu na verdade. Ele só empurrou pro fundo das redes. E agora aqui no Pacaembu, o São Paulo de Rodrigo Caio tem um. O Rio Claro não tem nada. Jean Patrick. Tocou mal Jean Patrick, deu de presente pro Wesley. E aí o São Paulo com Ganso, no Wesley, pode bater de direita, linda a defesa do Lucas Frigeri no chão. E aí, Sérgio, injusto o resultado, como é que você analisa isso? A gente sempre acha que poderia ter sido melhor, né, Flávio? Eu achei que era um jogo para igualdade, a forma com que tudo transcorreu, né? Você lidar, administrar, às vezes a gente chega a ter um tom de desabafo, porque toda vez que você chega num lugar, não tem trabalho, cara. Por que esse tá? Por que esse foi escolhido? Qual o critério? O que se fez? Como é que joga o time? Qual a estratégia? Então você chega em 2 horas, você consegue fazer alguma coisa que não se faz em 6 meses. Então a gente se questiona em relação a isso o tempo todo. Quando você tem, e aí por isso eu tenho expectativa boa, porque você pega um grupo de jogadores dedicados, que sonham, mas que são o tempo inteiro informados de uma maneira equivocada. O time grande é melhor do que você. Você tem que fazer um papel de coadjuvante. Você joga com um time do teu tamanho, você tem toda a responsabilidade do mundo, você precisa ganhar esse jogo. Então, todo o tempo, você tem que fazer uma escolha. Você tem que falar, eu quero ser X, mas então paga para ser X. E a gente mostra para eles o caminho para que isso aconteça. Alguns pagam a conta, outros relutam, mas a verdade é que quando você começa a repetir, você começa a encontrar respostas, você começa a encontrar uma luz. Então eu entendo que esse jogo, especificamente, com tudo o nuance que se pronunciava, às vezes chega no ouvido do jogador que a pressão da torcida vai influenciar no resultado de campo, que eles vão entrar dentro do campo e vão jogar, isso não procede. Mas a gente tem noção do que acontece e você monta um time para enfrentar um São Paulo da maneira pela qual o São Paulo se propôs a fazer. E tenta convencer os jogadores a falar, vamos fazer um jogo igual, vamos jogar, vamos ter a bola. Só que você não pode permitir com que o adversário qualificado que tenha espaço. E numa circunstância como foi a falta,
permitir que você sofra um gol nessas circunstâncias, mas ela está inserida no jogo, no regulamento, no campeonato, e nós tivemos algumas ocasiões das quais fosse feita uma melhor escolha, a gente teria terminado a jogada e poderíamos ter tido uma vantagem numérica, ou igualdade de marcador, porque a gente não desistiu do jogo. Mas de qualquer forma, eu, claro, está vivo na competição, exemplo do Ricardo também foi, parece que a gente marcou data para assumir, a gente fez 2 jogos, e eu vejo uma luz. Eu acho que o Rio Claro é minha cidade, Flávio. Foi uma preocupação que eu tive para estar junto, porque você chega na cidade, a pessoa olha para você e fala, ó, parece que você tem um vínculo maior aqui, você tem que fazer diferente do que foi feito. Então, eu acho que eu fui feliz na escolha, porque as pessoas que disseram que a gente tinha possibilidades estão ajudando. A gente não tem, como o Ricardo, possibilidades de fazer muitas mudanças. Não acho que o mercado tenha grandes opções para contratações relevantes. Então, o que me resta fazer é melhorar o que nós temos. É extrair deles aquilo que, de repente, eu prego e bato tanto, que você precisa se comprometer de verdade, é fazer com que eles acreditem que eles são capazes de fazer melhor. Isso acontecendo, eu acho que o Rio Claro vai jogar de igual para igual com muita gente, mas é uma competição que é complicado para quem tem pretensão na competição de permanecer, de jogar de fazer calendário. Então você tem que fazer uma escolha, e eu acho que a gente transfere para eles, mas a minha é muito clara. Eu acho que é uma equipe que pode incomodar mais na competição e não ficar justificando possibilidades que a gente poderia ter vencido, deixamos para trás, queimou gordura, não. A gente veio jogar com o São Paulo com todo o respeito, mas acreditando que poderia ter terminado melhor o resultado. Quando ele vai falar, Chico, Godoy, o próprio Ricardinho. E aí, Anitta, quem quiser falar conosco? Sim, gente, por favor, mandem... Oi, Braguinha, mandem fotos, mandem vídeos, escrevam pra gente. A gente quer saber, você estava acompanhando aí o jogo do Corinthians, a gente quer saber o que vocês acharam, né? Eu e o Chico, a gente estava aqui vendo pelo Twitter, o Corinthians sofreu bastante, né? Então, por favor, tô esperando sua foto, tô esperando seu vídeo, tá? Tô aqui. Beleza. Vanderlei, e aí? Merecido o resultado? Bom, foi um pouco, o São Paulo levou a sorte? Era importante vencer, para o São Paulo era importante vencer, né? Foi no bico do Corvo, um gol questionado, daqui a pouco o Godoy vai dar uma observadinha aí, vai ver se estava em posição legal ou não, mas o grande destaque foi o Michel Bastos ter sido barrado, né? Foi barrado, então ele chamou para ele a atenção, por que aconteceu isso, afinal de contas foi uma rota de colisão com o Lugano, não foi, tudo isso ficou esclarecido durante e depois do jogo, mas esse era o mote, né? O foco era esse, a manifestação da torcida contra dirigentes, contra o Michel Bastos, enfim, isso não ajuda em nada, né? O time está numa situação muito preocupante, precisa jogar melhor, a situação do São Paulo no campo financeiro está agitada, no campo administrativo está agitada, no campo político e no campo técnico também, né? Então, realmente uma situação importante, mas no final, é o que o Sérgio falou, 1-0 foi o que aconteceu, o jogo que terminasse empatado também poderia ser considerado um resultado também normal. Vestiário do São Paulo depois do jogo. Safada nesse país, No vestiário do São Paulo, pouco se falou da vitória frente ao Rio Claro e até mesmo da reestreia do uruguaio Lugano. O principal assunto na pauta foi o afastamento do capitão Michel Bastos, que não foi relacionado para a partida e nem veio ao estádio do Pacaembu. A decisão de que não jugara Bastos como qualquer del resto del plantel que no jugó es una decisión técnica. Los que empiezan el partido son los 11 que yo mejor veo para el partido. Y para este partido me parecieron que los 11 mejores que estaban eran los que empezaron. No hay otra razón, ninguna. A gente ficou sabendo da notícia depois do treino. Não tive a oportunidade de conversar com ele, mas isso é uma decisão do treinador, então temos que acatar. Mas tenho certeza que o Michel é um grande jogador e vai nos ajudar muito ainda. A manifestação da torcida antes do jogo, especificamente contrária ao que o Michel Bastos vem apresentando, propriamente a posição da diretoria, como é que a diretoria encara isso? É normal, a torcida tem todo o direito de, quando não gostar de alguma coisa, reclamar, isso é normal. Hoje ela reclamou dele, amanhã reclama do outro atleta, reclama do corpo dirigente, é normal.
faz parte do futebol a torcida externar aquilo que ela pensa. O afastamento do Michel, segundo o Balsa, por uma questão técnica, mas ele como capitão, nem no banco de reservas, surpreendeu também ou não, ou só nós? Não, foi uma substituição apenas técnica do Balsa, opção dele. O que você pode dizer a respeito do Michel, do ambiente que ele tem com o grupo? Até essa semana comentou-se que existiam 2 grupos, o do Lugano e o do Michel. O que realmente existe de verdade? Qual é a sua posição sobre isso, Lugano? Como falei no campo, a gente, São Paulo, neste momento, é campeão do mundo em fazer tormenta num copo de água. O que se comentou, mas não se confirmou, foi a divergência de ideias, ou seja, de que o Michel teria orquestrado a tal da greve do silêncio. Você não concordou com isso, inclusive concedeu entrevista mesmo sem ter jogado. Isso realmente de fato aconteceu ou não? Não, o único que teve na semana foi... não na semana, já faz 20 dias, nem ou mais, desde que eu cheguei, tentando, normal, né, ver ou saber como vai ser o ano do clube, né? Coisas internas, falar com a dirigência, a ver como está o clube, melhorar a comunicação, a confiança entre nós, a lealdade, a honestidade, el falar sempre portas adentro e para fora só falar de futebol, que é o que vocês devem escutar, porque se a gente alimenta vocês depois engolem nós, né? Vocês que são experientes, essa coisa de briga para lá, briga para cá. E aí? Essa coisa de vestiário. De vestiário, que é complicado. E aí, Sérgio Guedes? Isso, logo o Lugano chegou, tem que segurar mesmo lá dentro, tá certo o Lugano? Eu acho assim, ele foi contratado pela história que ele teve dentro do São Paulo, né? A realidade é essa. E, obviamente, cria-se uma expectativa que ele se manifeste em relação a isso. Então, no futebol, Flávio, a gente tem informação de tudo. Tudo que eu quero saber no futebol, por ser conveniente a mim, eu consigo essa informação. Por isso que às vezes a gente fica inconformado, porque a gente sabe tudo que acontece no bastidor. Todo mundo sabe tudo. E tudo é tratado de uma maneira superficial, né? Você vê o desabafo do Godoy em relação àquilo que ele está falando, é verdade tudo que ele está falando. Mas as pessoas não apontam o porquê que isso acontece ou quem procede dessa forma. Por quê? Porque no Brasil, que já vem do governo isso, eles mantêm tudo sob controle. É uma Bolsa Família e aí eu tenho voto. Quer dizer, na verdade, não deixam pessoas se manifestar. É incompetente e desonesto, isso é grave, né? Então, isso reflete no futebol. Eu fico inconformado de ver hoje o Brasil exportar jogador sul-americano de terceiro escalão. Então, a divisão de base tem que fechar. Os profissionais que trabalham nos clubes têm que fechar. Então, tudo isso acaba se refletindo na qualidade, no produto final. E que vem em total falta de respaldo aos treinadores que trabalham no Brasil. O treinador no Brasil não tem respaldo nenhum. Já vem de baixo, já vem do infantil isso. Por ser interesses, o pai que patrocina, quer que o filho vire jogador, não vai virar. E se você fala que não vai virar, ele tira o cara que está lá treinando, que precisa, às vezes, estar ali. Então, é muita coisa. E quando você chega no principal, aí vem a vaidade, porque a própria imprensa que às vezes cria essa polêmica é a que passa a mão para o cara ser um jogador que ele não é. Mas aí está tudo bem para ele. Quando se reflete contra, quando as coisas não andam bem, é muito fácil encontrar, porque o cara fica com o celular dele, ele está totalmente alheio, Flávio. E a gente reluta, eu acho que o Ricardo tem esse procedimento onde ele trabalha, e a gente precisa insistir nisso, persistir nisso. Você não tem respaldo, o diretor cai no futebol de paraquedas. Hoje, no outro dia, ele senta com a gente e ele sabe mais do que nós com 30 anos. E você precisa ter muita calma para administrar, porque senão ele te tira. Ele quer alguém que concorde com ele, aí ele traz a incompetência. Então começa a ter muita discórdia. E o jogador aproveita dessas ocasiões nos clubes e se fortalece. E se incomoda quando não é conveniente a ele. Ele quer que tudo conspire para ele. Eu acho que o jogador de futebol já é egoísta e individualista. Então, é um contexto todo que, se não tiver uma total retaguarda de quem comanda e quem é contratado para administrar isso, você dá margem para esses acontecimentos. Né? Ricardinho... Desculpa, deixa eu aproveitar só que o Sérgio estava com a palavra, que o Marcos Rogério Zangotti, ele escreveu um e-mail para você. Gente séria no futebol, tá aí o Sérgio Guedes, são pessoas como ele, competente, honesto, que o futebol precisa. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, conversamos sobre futebol e fiquei impressionado com o seu conhecimento. Parabéns pelo programa e te elogiou, Rogério de São Carlos.
Muito obrigado. Quem convive sabe como é que é o Sérgio. Ô, Ricardinho, o Balsa ele já colocou um ponto final na história, dizendo, ó, o Michel volta no próximo jogo. O que você acha? Acho que é por aí, né? Já resolve logo a parada. Flávio, em cima do que o Sérgio falou, a gente não tem, assim, na verdade, a gente não sabe o que realmente aconteceu. Exato, né? exato. Então, é difícil, você comentar algo que você não tem a certeza, né, do que realmente aconteceu, o que costumeiramente acontece é que quando um time grande como é o São Paulo perde um clássico no domingo, perde a estreia da Libertadores no meio da semana para uma equipe que tecnicamente é inferior ao São Paulo, né? Aquele dia foi melhor e venceu, mas tecnicamente é inferior ao São Paulo. A situação no clube ela fica realmente ruim, né? E aí uma série de circunstâncias acabam aflorando. Não que isso não aconteça no decorrer da temporada, mas com a vitória, a administração ela fica mais fácil. Né? Com a derrota, ela aflora. Né? Essas são questões que o Sérgio jogou muitos anos, eu também, o Godoy no futebol muitos anos, sabe? É importante ter administração interna, né? Num momento como esse, num clube como São Paulo, a administração interna do grupo, né, da comissão, enfim, da direção do clube, é importantíssimo, faz a diferença para você poder não expor situações que aí tem a participação da torcida, aí tem a participação da imprensa, isso não é bom. Então o São Paulo deve se recuperar, mas sem saber o que realmente aconteceu é complicado, né? Por exemplo, ele ficou fora desse jogo, lógico, tem as questões táticas, técnicas, enfim, isso aí o treinador, o Balsa é que tem o conhecimento do dia a dia. Volta na próxima rodada, mas quais foram as questões técnicas, né, para esse jogo especificamente, entendeu? A gente não sabe, né? Então, assim, é importante ficar dentro do clube. Essas questões devem ser resolvidas internamente, entendeu? Porque, discordância de opiniões num grupo de jogadores, né, numa comissão técnica, né? Agora você tem que ter um respeito profissional e saber administrar isso. Eu acho que o momento do São Paulo é administrar isso dentro dessa semana, que foi uma semana ruim para o São Paulo de resultado. Mas antigamente, Flávio, a gente se resolvia no vestiário. É isso. Os jogadores. Entendeu? A gente esclarecia, existia confronto. Assim, Flávio, por exemplo, poxa, se reúne, senta e fala, ó, não gostei do que você falou, entendeu? Não é por aí o caminho, né? Godoy, escuta, tem algum problema contra, né? Se tem alguma coisa contra mim, vamos resolver aqui, porque os nossos objetivos e o clube, no caso, ele é maior do que todos ali. Vocês não precisam ser amigos, mas resolve a coisa ali, entendeu? Mas o que é estranho nesse fato aí a culpa é sempre da imprensa, porque a imprensa é fofoqueira, porque a imprensa não está sabendo e fica pondo fogo. A culpa é da imprensa. Mas os atletas buscam a imprensa hoje para se defender. Os atletas hoje buscam a rede social, porque aí ele não fala, mas ele pede para alguém falar. Tem uns que pedem até para a esposa falar, e a esposa detona. E é legal isso, ainda mais quando ela tá de calça jeans e não tá dormindo de calça jeans, então. Aí é maravilhoso, o pau come pra caramba. O negócio é o seguinte, o Balsa agora, depois do jogo, fala que o Michel volta no jogo seguinte. Tá. E o Ricardinho até deu aqui, já até uma dica aqui. Pô, volta no jogo seguinte, mas não falou por que ele saiu desse. Mas não era muito mais fácil falar, ó, o Michel tá afastado desse jogo, mas ele volta no jogo seguinte. Pronto. Os homens do São Paulo, os dirigentes, desceram do ônibus e ninguém deu entrevista, ninguém falou nada. O único que teve coragem e película enrugada roxa para falar lá foi o Caio e o Hudson. Rodrigo Caio e o Hudson. Porque os dirigentes foram todos covardes. Porque se eles tivessem parado e falado, explicado, ó, não, é um problema do técnico, da opção tática, técnica, mas não tem problema disciplinar nenhum. Não tinha alimentação de fofoca nenhuma, ninguém ia exercer o raciocínio de pensar coisa ruim. É que falta coragem para enfrentar o microfone e falar, problema técnico, tático, ou indisciplina, ou disciplinar, pronto, resolveu o problema. Mas ninguém tem coragem, é um time covarde, num clube que nunca foi covarde, mas tem um monte de gente covarde lá hoje, cara. Vanderlei, você viveu isso, inclusive a resposta do Michel volta
no próximo jogo foi de uma pergunta sua. O que você sentiu? Houve sinceridade? A vitória ajudou a essa resposta? Enfim, o que você pode No início da conversa, o Balsa não queria esticar o assunto. Foi uma coisa técnica, eu quero falar daquele time que eu coloquei em campo e estamos conversados. Aí eu perguntei, professor, eu imagino que o senhor tenha conversado, a pergunta foi dessa forma, eu imagino que o senhor tenha conversado com o Michel Bastos. Imagino que o senhor tenha conversado com ele. O senhor pode dizer para nós como foi a conversa? Porque eu soube que aconteceu o seguinte, o time treinou no sábado, é assim que funciona no São Paulo, né? O time treinou no sábado, acaba o treinamento, é afixada lá a relação dos convocados para a partida. Aqueles que não estão relacionados pegam os seus carros e vão para casa porque eles não fazem parte do plano do jogo de amanhã. Isso aconteceu. Mas quando é o Zezinho, o Nogueirinha, então o cara faz isso, mas já sabe que não está relacionado. Até logo, boa tarde. Às vezes já vai até com a malinha. Já vai com a malinha para ir pegar o carro, vai embora, que eu estou sempre fora. Nunca estou. Como é o Michel Bastos, que até algumas horas era o capitão do time, né? Titular do time, dos 7 jogos que o São Paulo realizou, ele foi titular em 6 jogos e 1 entrou durante a partida, né? Então, o senhor conversou com eles? Aí ele decidiu falar. Foi quando ele respondeu. Ele falou, olha, conversamos, disse para ele, fiquei chocado com a manifestação da torcida na última partida. Os caras foram lá na hora do ônibus, xingaram todo mundo, xingaram o Michel Bastos, Ganso e tal. Fiquei chocado porque eu não entendi que eles mereciam isso. Ele, o Michel, não jogou tão mal. Não merecia isso que ouviu. Eu não entendi e nem ele entendeu, disse o professor Balsa. Então conversei com ele e achei que ele deveria, primeiro, descansar um pouco, esses 2, 3 dias, descansar. Ele disse isso, descansar. E esfriar esse ambiente, né? Eu conversei com ele, ele compreendeu. Então eles conversaram, quando afixou a relação, eu já estava informado que você não estaria lá. Então não houve um trauma, tipo, não estou, vou cortar o fluxo. Já sabia. E nessa resposta, ele acha que aí, para colocar uma pedra em cima, ele deu uma resposta bacana. E ele já sabe disso, e eu quero informar que ele já descansou, volta no próximo jogo e grifou como titular. Vem cá, mas ponto. Foi isso que eu entendi. Para o amigo? Eu entendo o drama do Michel Bastos. Eu imagino. Eu sou fã do futebol do Michel Bastos, ele é muito técnico, é um jogador que o ano passado mostrou um futebol muito bom, foi muito bem aproveitado pelo Osório, e ele está em campo, ele olha na ponta direita e vê quem? O Centurion, cara, ele vê o Centurion, ele é obrigado a passar a bola para o Centurion, que é um protegido desse senhor, desse professor Balsa, evidentemente protegido, é um cara protegido pelo cara, é jogador, e aqui o Balsa colocou debaixo da asa, que nem galinha, quem faz com os pintinhos, e deixou o cara debaixo. O cara é ruim demais, ele é ruim demais. Ele é ruim. Alguém precisa chegar lá e amarrar ele no vestiário e não deixar ele subir, porque ele é muito ruim, esse cara. Hoje ele perdeu um gol sem goleiro. Sem goleiro, a bola veio na cabeça dele. Era só dar uma raladinha, não era que ele entrava. Perdeu, ele conseguiu perder. Ele não consegue dar uma finta, ele não consegue dar um passe. E esse Balsa não tira esse cara do campo, não tira ele do time, não tira. O Rogério, que não é grande coisa lá, o Neymar do Sertão, é que 60 Mas ele não é reserva do Centurion. Qualquer um. Ele é reserva do Ganso. O Rogério. Numa boa falando. E o Wesley é reserva do Numa boa, se você pegar o Ricardinho, dá um preparo físico para ele, ele vai jogar 60 vezes melhor. 60 vezes melhor que esse cara. Não, mas pro Balsa é o seguinte: reserva do Centurion é o Wesley, reserva do Ganso é o Rogério, reserva do Michel Bastos é o Carlinhos. É assim Flávio Prado, você me desculpe, mas se eu sou Michel Bastos, eu boto a boca no mundo também. Porque vai tomar banho. Você joga. O cara erra, todo mundo sai menos ele.
que ele tem com esse técnico, o que o técnico vê nele, que ele tem que dar a obrigação de dar uma explicação para o jogador. Olha, ele está jogando porque não tem o outro, ele está jogando porque eu quero que ele faça essa função e nenhum de vocês sabe fazer. Eu não sei, eu vejo assim. Mas pode ser então, que ele dê essa eu acho que aí há você vai falar, não, mas o Caleri não está jogando bem também. Não está. Mas você sabe que o Caleri é um jogador de decisão. Se a bola pingou na área, ele é um Finazzi mais refinadinho, mais magrinho. O Finazzi, né? Que nasceu em Buenos Aires. Que nasceu em Buenos Aires. É cara de área. A bola pingou lá, ele manda pro gol. Ele manda pro gol, mas não tem técnica nenhuma para voltar, para ajudar, para construir jogadas. Ele não tem. Então, você imagina o Michel Bastos. No ano passado, ele estava jogando com Kaká, Luiz Fabiano, Rogério Ceni, o Ganso. Centurion. O Centurion. Mas aí o Centurion jogava entrava, também, ué. Não, mas o Centurion entrava 10, 15 minutos. Era mais um. Hoje não, hoje o cara é titular absoluto do São Paulo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não é o caso porque o Rogério não vai jogar no lugar do Centurion, né? Vai jogar o Wesley, se sair o Centurion. Deus da raça. Você acha que mudará muito, assim, uma coisa extraordinária? Aquela, assim, a volúpia de jogar futebol que o Wesley tem, aquela gana, aquela raça que ele tem. Você não acha que o Michel Bastos vai ficar mais nervoso ainda? Não, eu acho assim, Flávio. Eu acho que o que deixa o jogador nervoso, um jogador que nem o Michel Bastos, que é bom jogador, é de bom pra cima. É bom. O Sérgio Guedes deve ter dado, graças a Deus que ele não jogou hoje. Porque ele é um cara. Ele é um bom jogador, claro. Ele cria oportunidades. Sim. Ele sabe bater na bola de fora da área. Sim. Ele sabe colocar. Jogador da Copa do Mundo. O que deixa um cara pé da vida que nem ele é olhar e ver em campo o Centurion toda vez que ele entra, cara. Sem explicação. Será que esse treinador, esse Bausa, ele é bom de vestiário? Claro que não é. Ele bota no time um cara que só ele quer que jogue. Ele está forçando a barra. Mas ele está forçando uma barra. Os jogadores ficam insatisfeitos, cara. Será? Professor, o senhor está achando que a gente é besta? A gente joga no Brasil. Podemos estar numa miséria, uma desgraceira total, mas pera um pouco. De futebol, o brasileiro entende. Eu sou o Michel Bastos, disputei uma Copa. O senhor vai botar essa porcaria para jogar? O cara fica revoltado, meu. Pera um pouco. Será? Esse Bausa é um treinador teimoso. Ele consegue ser mais teimoso que o Tite. O Tite é teimoso demais. Ainda bem, né? Porque técnico tonto que grita uma coisa e o cara faz, não serve não, viu, cara? Flávio, eu gosto que o cara tenha convicções. Ele não pode manter um jogador que não tem nível nenhum para vestir a camisa de São Paulo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como titular, não foi ele que contratou o cara. Quando ele chegou, o cara já estava aí. Sim, e pior ainda. Então pergunte para quem contratou, o que tem esse rapaz? O que tem esse rapaz? Sei, mas não foi ele que contratou o cara. Mas não é problema de contratar, é problema dele escalar. Vamos ver como é que foi a tal manifestação do contra o estava pronto, agora não está pronto mais. Falta um segundo. Conte um segundo, então. Então, mais um segundo. Em defesa de Michel Bastos. Você vai defender? A única coisa que o Michel errou, na minha opinião, foi falar de bicho atrasado depois de uma derrota para um clube grande que nem o Corinthians. Aí ele errou. Ele devia ter ficado quieto e na dele. Porque aí lá, roupa suja se lava em casa. Aí ele aproveitava no vestiário, encostava o Bausa no canto, falava assim, olha, o salário está atrasado, eu estou com dificuldade de pagar as minhas contas, e o senhor escala essa porcaria desse cara no time. Então, enquanto tiver Mas o salário do Centurion também está atrasado. Né? De todos está atrasado. Pelo amor de Deus, é brincadeira. O Centurion devia pagar para jogar no São Paulo. Devia pagar para jogar. Vou dizer de novo, o Centurion estava lá na cidade, lá na terrinha dele, no time dele, respeitado lá, e foram buscar. Fala, Godoy. E pagaram uma grana, inclusive. O Vanderlei Nogueira tem uma Não, ele foi dar de presente para o São Paulo. O Vanderlei Nogueira... Não tem lá um conselheiro que fez questão. Ele foi procurado. Centurion não veio. Não me consta que o Centurion tenha vindo pedir para jogar aqui. Não, alguém foi lá buscar. Mas vem cá, houve alguma coisa que... É esse conselheiro que comprou o Centurion ou é esse Bausa? O quê? Porque se for Bausa que está escalando o Centurion, ele não tem de futebol.
Se for o conselheiro que botou dinheiro e quer que o cara jogue, eu acho que o São Paulo eu não tem sei. direção Quando nenhuma. o Balsa chegou, o Centurião já estava aí. O São Paulo contratou o jogador e o São Paulo foi procurar o jogador. Ele não pediu para vir. Vocês não acham que vocês estão dando muita importância para um cara que não joga nada? Eu acho que ele não joga nada e queria saber por que o São Paulo pagou tão caro por ele. Então não enche o saco. O cara que pagou, foi o empresário que comprou e deu para o São Paulo. E daí? Então, a minha pergunta que eu faço é o seguinte: quem é que escala o time de São Paulo? Esse empresário que botou o Centurião lá e quer que ele jogue? Ou é o Balsa? Se for o Balsa, ele não sabe nada de futebol. Porque esse Centurião é uma porcaria, bicho. Dá a impressão que o Centurião pediu, pelo amor de Deus, para ver. Ele estava lá no Agora, você tá aliviando a do Balsa sem motivo. Porque o culpado de escalar esse time muito ruim do São Paulo, muito ruim do São Paulo, é ele. Ele está escalando o time errado. Eu não acho, não. O time do São Paulo é ruim faz tempo. O time do São Paulo é ruim faz tempo. O ano passado o time do São Paulo era uma porcaria. E para conseguir se classificar foi um sufoco. Aliás, o time do São Paulo aplaudiu o cartão amarelo pro Lugano. O time do São Paulo, desde 2008, está uma tragédia. Tá só em sufoco. Aí faz tempo, não é o Balsa, não. Faz tempo. O Osório foi embora porque não dá para conviver lá no São Paulo. O Muricy foi embora porque aquilo tá um inferno. Não é o Balsa, não. O Balsa é mais uma vítima do negócio. Osório, tá tudo infernal lá. Vou falar uma coisa para você. O Osório não escalava o tal do Centurião desde o começo. Raras vezes ele fazia. Não, mas eu estou dizendo que aquilo é um inferno para trabalhar, esse é o ponto. Vamos ver como é que o mistério nesse Centurião. Vamos ver como é que foi a tal da manifestação lá. Parece que foi. Esse negócio não foi coisa de uniformizado, desses caras que levam dinheiro. Então não foi. Não foi coisa de gente séria também, né? Mas vamos ver. O presidente defende. A manifestação da torcida tricolor em função dos últimos maus resultados da equipe reuniu cerca de 300 torcedores do lado de fora do estádio do Pacaembu. E ela tinha endereço certo. Entre os jogadores, o alvo foi Michel Bastos, que, segundo informações desmentidas pelo próprio atleta, davam conta de que ele, nos últimos dias, teria liderado um motim dentro do elenco, pelo fato da diretoria do clube ter pendência financeira com os jogadores. Entre os manifestantes, Michel teve até seu nome trocado, e representado nesse personagem de forma, digamos, um tanto quanto irônica. Michel, era meu galho, sai do São Paulo e vai pra casa. Michel, seu cachaceiro, filha da só pensa em dinheiro. A manifestação da torcida do São Paulo tinha como um de seus objetivos se encontrar com os jogadores do São Paulo antes da partida. Mas isso não foi possível. O motivo é que o time do São Paulo antecipou sua chegada aqui ao estádio do Pacaembu. E no desembarque, Lugano, que era uma das atrações pelo fato de reestrear com a camisa tricolor, preferiu o silêncio e só fez um rápido aceno na chegada. Sem terem conhecimento da manifestação, o discurso entre os atletas era de que o clima entre eles era bom. Num grupo de 30 jogadores, é normal que tenham opiniões diferentes. Mas o que importa é que os jogadores estão unidos, sim. O Michel Bastos foi muito feliz na nota que ele fez. Acho que a gente está aqui para melhorar e para o bem do São Paulo. É muito bom, o time sabe muito bem o que tem que fazer. O que passou e a gente tem que pensar no jogo de hoje. Um jogo muito importante para nos dar mais confiança, para a gente ganhar. Mas a principal notícia era de que Michel Bastos não estava entre os relacionados pelo técnico Edgardo Balsa para enfrentar o Rio Claro. E até aquele momento, ninguém sabia explicar o real motivo desse afastamento. Eu não sei por que ele não veio no jogo, então não posso responder. Sem Michel Bastos, o São Paulo veio a campo para enfrentar o Rio Claro, trazendo Lugano como grande novidade. Após quase 10 anos, ele novamente pisou no gramado com a camisa 5 do tricolor. Mas, diferentemente do que se esperava, sem a faixa de capitão, que ficou com o goleiro Denis. O uruguaio não estava com a tarja de capitão, mas dentro de campo ele era o comandante de fato. Ao término do primeiro tempo, foi um dos últimos a deixar o gramado, pois fez questão de apoiar todos os companheiros, apesar do fraco futebol apresentado pela equipe na etapa inicial. No comecinho do segundo tempo, a primeira participação de Lugano foi essa, a de comemorar o primeiro gol tricolor.
Mesmo em vantagem no placar, Lugano não descansou. Cobrou, orientou o time e até parou o adversário quando foi preciso. E era exatamente isso que a torcida desejava do ídolo. Em seu retorno ao São Paulo, o tricolor venceu e amenizou a crise. Será? Os próximos dias é que vão dizer. Bom, manifestação de 300 não significa nada. Atualmente são caras que levam dinheiro, eles se manifestam de acordo com o interesse. Então deve ter algum esquema deles aí. Também não entende nada de futebol, porque ninguém pediu a saída do Centurion. Não, e eles ali também não. Ali depende muito do dinheiro que alguém deu, de algum esquema. É jogada, é esquema desse cara. E 300 vagabundos também, nós não temos que levar em consideração o que eles falam, o que eles deixam de falar. Isso aí não é gente séria. Não vamos falar de coisa séria. A estreia do Lugano. Então por que faz a matéria e põe no ar? Aconteceu lá, né? Tinha 6, 7 mil pessoas, não tem problema não. Teve um bando lá e tudo bem, ué. A gente vê o dia inteiro na televisão um bandido dando tiro, então isso não quer dizer nada. Quer dizer que você esteja de acordo, né? Tem nada dá moral para bandido. Não é que dá moral para bandido. Se tem uma manifestação do São Paulo, eu sou chefe de reportagem, eu mandei fazer. Se tem uma manifestação a favor ou contra, tem que ser mostrado. Só mostrou. Isso quer dizer nada. Isso chama democracia. Só citar que são insignificantes. Isso aí, que levam dinheiro. Algum esquema teve. Você não entendeu o que eu falei. Não, entendi. Você não entendeu. Você não entendeu. A matéria foi pro ar. A resposta que você está dando, você não entendeu. Não brigue. Você não entendeu. A resposta que você deu, você não entendeu o que eu falei. Não brigue, menino. A resposta que você deu, você não entendeu o que eu falei. Eu até acho que esses caras foram Você não entendeu o que eu falei, não. Então a resposta que você deu, você não entendeu, não. Vocês estão nervosos? Não está nervoso, não, mas falou besteira, pô. Não, você não entendeu o que eu falei. Não porque a matéria foi não entendeu o que eu falei. Porque aconteceu um fato. Não entendeu o que eu falei. Entendi muito bem. Não entendeu, não. Eu sou chefe de reportagem, eu mandei fazer porque aconteceu um fato. Você não entendeu o que eu falei, não. Se um cara tivesse desmaiado lá, a gente tinha mostrado também. Não entendeu o que eu falei, não. O que aconteceu tem que ser mostrado. Não entendeu o que eu falei, debaixo do tapete. Não entendeu o que eu falei. A estreia do Lugano, o significado de um jogador desses por São Paulo, mesmo 10 anos mais velhos, o que pode significar para o todo do São Paulo? Eu acho que eu não acompanhei os jogos, eu estava em outro compromisso à tarde, então na verdade não tive a oportunidade de assistir. Até estava conversando com o Sérgio um pouco antes do programa aí, mas experiência, né? Eu não sei qual, vocês que acompanharam o jogo, qual é o momento do Lugano, né? A tendência é que ele melhore fisicamente com a parte, a partir do momento que começar a vir as rodadas, os jogos, né? Porque eu acho que hoje foi o primeiro jogo dele. Mas é a experiência, a liderança, né? Ele sempre foi um cara com muita liderança, experiência, e tem que acompanhar mais algumas rodadas para ver qual realmente a importância dele dentro do campo, para que essa liderança possa realmente ter o efeito desejado, né? Ter o efeito desejado do São Paulo, que lógico, quando o Rogério agora no final do ano encerrou a carreira, ele sempre foi um líder, né, desses últimos anos aí do São Paulo, que carecia dessa liderança. Acho que também o São Paulo pensou nisso, né? Um campeão do mundo, um cara que fez história aí e que ainda está na ativa, né? Tá atuando para poder dar experiência e ser uma referência, de repente, não só dentro do campo, mas de repente fora para os jogadores do São Paulo. Ô Sérgio, vem a pergunta: o que significa um jogador já mais rodado, um jogador que veio nos braços da torcida? Pois é tudo muito relativo, Flávio, porque o Lugano foi líder, ou esteve numa época que já não é a mesma. Então, eu entendo assim, o São Paulo contratou um líder e eu entendo que líder não se contrata. Líder se conquista, liderança se conquista. Mas é evidente que é um cara equilibrado, a entrevista mostra isso, de uma certa capacidade, de história. A carência ou a crítica feita em cima da zaga do São Paulo motivou talvez a procura do São Paulo, surgiu a ocasião. Então eu penso que se é um jogador, como a gente tem o Alex lá no Rio Claro, tem muita gente às vezes que questiona certas situações. O São Paulo entendeu que talvez o Lugano seja o líder à altura para substituir o Rogério, e a história, a vida dele dentro do São Paulo, o perfil
que eu bato tanto do cara se identificar, ele passa isso para o torcedor, ele passa isso para o São Paulino. Por isso, talvez, a relevância dada a tudo isso. É positivo. Eu acho que o São Paulo acertou em fazer essa escolha. Produção, né? A ocasião, o momento, né? É outro que ele pegou lá atrás. Mas é um processo que eu acho que ele vai ter cultura e inteligência para administrar, imagino eu. Flávio, eu achei o Lugano, a estreia dele, uma boa estreia. Uma boa estreia. Ele mostrou um sentido de liderança, ele deu bronca na defesa, ele mandou os caras cobrir no meio campo, no ataque, ele falou bastante, coisa que não estava acontecendo isso, ninguém estava fazendo essa função do São Paulo. É verdade que ele está sem ritmo de jogo. Ele, por exemplo, ele já entendendo que a idade chegou, tinha um atacante, você tem um atacante lá que cai pela esquerda? O Marinho. Nossa, o cara é rápido. E o que ele fez? Em vez de ele ir de lado, como todo back vai, ele esperou o cara vir para cima. Quer dizer, ele já está entendendo, já está pegando os atalhos do campo. Né? E aí esse Marinho, na hora que ele foi bater, ele bateu em cima do Lugano. Né? Ele esperava que o Lugano saísse para dar uma finta e bater para o gol. E provavelmente se fosse até gol, porque ele estava batendo cruzado, né? Então vai pegasse o deles no contrapé. Mas não, o Lugano esperou. Fingiu que ia, mas não foi, o cara chutou. Quer dizer, aí você vê que ele tem uma experiência. Então eu achei positiva a estreia do Lugano. Ele colocou ordem no campo, colocou ordem na casa. Né? Ele só não ia lá fazer o gol, porque aí também já era demais. Né? Isso aí cabia ao ataque. O ataque do São Paulo é um ataque de riso, né? Não funciona. Né? Mas ele dentro de campo ele deu uma organizada. Quem é melhor, Centurion ou Romero? Romero. Não sei. 500, você vê que perdeu uns 20 gols hoje, mas tudo bem. Olha aqui, vamos para o nosso lance Lux Collor de hoje? E depois eu quero que o Godoy fale sobre o nosso lance Lux Collor. Vamos conferir o gol do São Paulo, o gol do Rodrigo Caio. Vamos lá ver? Carlinhos bate na bola, Rodrigo Caio vai, sobe e faz o gol de cabeça, o gol da vitória do São Paulo, que dá uma respirada legal no jogo e na semana do São Paulo. Esse lance foi tão bom para o São Paulino como pintar com Lux Collor, o lance Lux Collor para você, o gol do nosso Rodrigo Caio, o lance Lux Collor de hoje. No primeiro momento, quando eu vi o lance, teve até uma imagenzinha com impedimento. Agora parece que não estava impedido, que apareceu um outro tira-teima de não sei o quê, sem impedimento. Estava ou não estava, Godoy? Dá para saber? Teve tira-teima 1 e tira-teima 2. E aí? Esse ângulo da imagem é muito difícil a gente cravar. Aí eu vou por dedução. Por dedução. Becaiada experiente do Rio Claro. Ninguém reclama, ninguém questiona, ninguém pede impedimento, ninguém tenta justificar a falha de marcação jogando a responsabilidade na arbitragem ou no assistente. Segundo item, o assistente do lado de cá, assistente de Copa do Mundo. Falha também, é humano, mas é um assistente de Copa do Mundo. Ninguém do Rio Claro ergue a mão para questionar para qualquer coisa. E o Vangassi, e aí, me olhando aqui, na hora que vai sair a bola, a batida da bola, eu acho que a condição do Rodrigo Caio era legal. Primeiro risquinho tava. Agora parece que não tava, mas enfim, é lance. Pra você na hora não tava. Eu tive a sensação. Mas você tava atrás do gol. Estava atrás do gol, mas eu vou falar a sensação que eu tive, que ele veio de trás, que ele não estava impedido. Aí eu vi depois, um risquinho na TV depois que tava. Eles têm o recurso eletrônico que eu não tenho. Olha, foi impedido. Aí eu até grifei, falei assim, peraí, o gol de São Paulo foi impedido. Isso. Aí eu disse, foi, eu só tinha a minha visão, quer dizer, eu não sabia. Agora, se depois eu fiquei sabendo que veio outro tira-tema que não foi. Que há uma informação de que não estava impedido. E então, a gente não chega a nenhuma conclusão. O que é até melhor, né? Tomara que não esteja. Porque perder com gol impedido, hein? Dói mais, né? Pois é. Parece o lance do Júnior Baiano, lembra da Copa? Dói mais. Absurdo, não sei o que. Mas se for o lance de impedimento, que só o recurso eletrônico
prova. Exatamente. Não pode condenar o ser humano. Não pode condenar o ser humano. Nem temos essa pretensão. Ou errar. E acho, como você, um trio de arbitragem de muita qualidade. Os caras são bons. O Sérgio, o liberado é uma maravilha. E lá no vestiário, os caras não falaram que chegou a informação, aí chega, não tem como a gente na hora. Chegou a informação da imprensa que havia um impedimento. Na verdade, cara, é óbvio que eu não vou expor, mas existia, a razão disso ter acontecido, existiu alguém que não acompanhou, tá? Foi permitido isso. Então, nesse momento, eles discutiram sobre isso e desconsideraram, como o Godoy disse, a reivindicação. O primeiro risquinho era de impedimento. Exatamente. Mas é óbvio que nem Godoy disse, não tem como a gente julgar ou pré-julgar uma situação, se sentir prejudicado. Evidente que se isso de verdade aconteceu, é óbvio que é um custo ruim pra gente. Mas eu acho que o trio de arbitragem, e eu gosto de ser muito justo com isso, os caras foram bons, apitaram bem, os caras do ramo. Sérgio, obrigado por nos... Qual é o seu compromisso lá? Você tem contrato? Você é da cidade? Você chegou lá para ficar um mês? Vai ficar lá 20 anos? Como é que é a história? Tudo tem uma consequência, né, Vanderlei? Depende do que vier a acontecer. Na verdade, eu tenho um compromisso com o Rio Claro para o campeonato. Que acaba daqui um mês. Depende. Pode ser que... Pois é. A gente sempre sonha com uma possível reviravolta, uma classificação, uma sequência de brasileiro e um projeto. Um projeto muito dito, pouco usado, mas aí sim, como eu sou de abraçar esse tipo de procedimento, eu gosto de coisa que dure, para que a gente consiga realmente fazer um trabalho de acordo com o que a gente vende. Obrigado pela sua gentileza de nos atender. Foi um prazer revê-los. Faça uma boa viagem. Muito obrigado. Sérgio. Obrigado. Muito bacana.